alunos! Aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis, e eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puder. Então, alunos, aqui estamos, na verdade. Bem, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje na nossa aula de produção textual. Maravilha, né? Muito bom. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas as aulas de produção textual são as aulas, eu vou colocar aqui como desafiadoras, tá? Não é que eu não goste, eu gosto bastante. Mas elas são desafiadoras. Eu vou dizer o porquê, tá? Porque elas mexem com a nossa criatividade, viu? Eu me considero uma pessoa muito criativa, tá? Tanto que se eu for colocar aqui em consideração, olha só, eu gosto dessas coisas aqui que deixam o meu material muito mais enriquecedor, tá? Se vocês olharem aqui, eu tenho um estojo só de lápis colorido e essas coisas que mexem com a minha criatividade. Então, por conta disso, eu acho a disciplina de produção textual uma disciplina desafiadora. Mas por que eu trago este comentário para você? Porque nós estamos numa proposta que tem relação com os nerds, tá bom? E os nerds, eles são desafiadores, tá? Eles são desafiadores. Se você se considera uma pessoa nerd, eu tenho certeza absoluta de que você gosta de desafio, tá? E que você também é uma pessoa desafiadora. Desafiadora por quê? Porque quando nós paramos para conversar com um nerd, tá? Nerd não é nada pejorativo não, tá? Uma pessoa muito inteligente. Você aprende inúmeras coisas assim, sabe? Principalmente de internet, de revista em quadrinho, de gibi. Assim, são situações interessantes que você fica com a boca bem aberta, viu? Juro pra vocês. Então, eu me considero uma pessoa muito criativa e eu sei que vocês também são. Eu sei, sabe por quê? Pelas produções textuais que vocês enviam pra mim. Eu sei de tudo. Tá bom? Maravilha, então. Como nós vamos tratar hoje da proposta de número 7, desculpa, e a proposta de número 7 tem a ver com os nerds, nós vamos entender hoje, inclusive, o conceito de geek, tá? Ou geek. É um conceito que as pessoas mais velhas acredito que não sabem, tá? Nada contra as pessoas mais velhas, tá? Muito pelo contrário. Tudo que é novo, nós temos a oportunidade de aprender. Mas é um termo que ele é recente e tem muito a ver com pessoas colecionadoras, que gostam de tecnologia, com pessoas que gostam de colecionar gibis, ou que gostam de jogar videogames, ou que colecionam materiais de séries e por aí vai. Por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter, tá? Eu já não sou tão fã de Star Wars, mas é por uma questão mesmo de gosto. Eu sou muito fã de Harry Potter. Então, inclusive eu tenho uma blusa do Harry Potter. Então, assim, se você... E uma varinha também. Se você, então, coleciona utensílios, materiais da série que você gosta, pode se considerar uma pessoa geek, tá bom? É uma característica dos nerds, inclusive. E aqui na proposta de número 7, nós temos, de início, este comentário. Revista para nerds. Você sabe o que é um nerd? Compare as informações do texto com o que você já sabe sobre esse termo e sobre as pessoas assim designadas. E nós temos um texto, ele é um texto muito gostoso de ser lido. Eu vou ler, naturalmente, eu vou comentando e você vai aí aprimorando seus conhecimentos acerca disso, tá bom? A nossa aula de hoje, ela é exclusiva a esses textos, a esses comentários. Inclusive, eu vou comentar as questões. Eu tive uma aula que eu comentei as questões do início ao fim, né? Hoje, se der tempo, vou comentar as questões do início ao fim, tá bom? Porque como nós já estamos em processo de finalização do nosso material, do nosso livro de atividades, nós temos duas propostas ainda pendentes. Pendentes não,
a serem feitas. A proposta de hoje, que é a proposta de número 7, e a proposta de número 8. Se você concluir a proposta de número 7, você pode começar a proposta de número 8, não tem problema nenhum, tá? Porque aí semana que vem, quando eu trouxer a proposta de número 8, quando eu explicar, e aí você já vai ter o material ok. Ah, professor, mas isso ainda vai explicar, tem problema? Não, porque nós estamos seguindo uma linha de raciocínio que vai voltar à produção textual que eu vou mostrar hoje. Então, não tem problema nenhum, tá? Teria problema se nós estivéssemos, por exemplo, na proposta 1 e você estivesse fazendo a proposta 8. Aí seria problemático, tá? Mas, se você quiser adiantar a proposta de número 8, eu não vejo problema nenhum nesse caso que nós estamos comentando, tá? Eu sempre vou falar para você, olha, se você quiser adiantar tal proposta, você pode, porque eu sei que aquela proposta tem a ver com a de hoje, tá bom? Vamos ao texto, então. Nós temos o seguinte, nerds, ou nerds, né? Nerds. Há várias espécies de nerds. Os geeks se dedicam exclusivamente à tecnologia, ao conhecimentos científicos e à informática. Os gamers são obsessivos jogadores de videogames. Os RPGistas disputam devotamente role-playing games, tá? Os fanboys ou fandom, grupo de fãs de uma certa obra. Por exemplo, os adoradores do mundo de O Senhor dos Anéis ou ou do circuito Star Wars. Ela vai virar meme nas redes sociais, né? Por eu ter errado. Olha, não falei para vocês? O termo nerd foi adotado a partir de fins dos anos 1950 no MIT, tá? Que é o Massachusetts Institute of Technology, e há quem afirme também que ele provém da expressão Northern Electric Research and Development. Olha, o inglês está afiado. Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia Northern Electric of Canada, tá? Do Canadá, hoje conhecido como Nortel, referindo-se aos funcionários do laboratório de tecnologia, os quais não dormiam para concluir mais rapidamente seus estudos. Olha que legal, né? Não basta sabermos apenas o que seja nerd, mas o significado do termo, a origem do termo. Muito bom. Apenas nos anos 1960, a palavra nerd assumiu um significado depreciativo, atribuído àqueles que são considerados excepcionalmente inteligentes, deficientes na interação social, à margem das regras impostas pela sociedade. Hoje, porém, esse título está sendo cada vez mais requisitado por comunidades voltadas aos gostos mais exclusivistas, para que assim seus integrantes possam assumir uma identidade que os ajudem no reconhecimento mútuo, tá? Olha, eu me considero uma pessoa nerd, viu? Eu estudo bastante, bastante mesmo, e eu leio bastante. Tanto que, toda vez que eu venho preparar a aula de vocês, produção textual, nem tanto, mais arte, tá? Porque produção textual é algo que a gente consegue ali tranquilamente no momento. Mas arte é uma disciplina que eu gosto muito. E, claro, para eu não chegar e falar bobagem para vocês, eu estudo o material todinho, tá bom? O de produção textual eu estudo também, mas assim, não com tanto teor como arte. Ah, professor, então o senhor não sabe o conteúdo? Não, não disse isso, tá? Tudo na vida nós precisamos estudar. Vamos pensar no seguinte, se você é convidado para fazer uma palestra sobre um tema meio ambiente, tá? Você vai ter que ter um momento seu de estudo. Você vai precisar relembrar conceitos sobre o meio ambiente, alguns fatores argumentativos sobre o meio ambiente. Você não vai chegar lá na palestra cru de conteúdo, né? Então, tudo que nós estudamos, tudo que nós falamos, na verdade, tem que ser sempre, sempre, sempre levado em consideração por meio de um estudo. Por exemplo, eu gosto muito de língua portuguesa. Então, os meus alunos, ano passado, da língua portuguesa, percebiam que eu levava para a sala de aula exemplos que não eram do livro. Claro, eu usava os exemplos do livro e usava exemplos de fora também. Mas como que eu fazia? Eu, então, estudava exemplos que não eram do livro para que complementassem o assunto que eu levava para os meus alunos, tá bom? Com vocês não seria diferente. Então, veja,
tudo na vida é preciso de estudo. Se você for convidado para uma palestra, se você for convidado a dar uma opinião, você precisa de um estudo acerca disso, tá bom? Então não ache que o estudo ele não seja necessário. Nós vamos levar os estudos até o fim das nossas vidas, viu? Estudar é necessário, é muito mais do que necessário, é essencial, tá bom? E eu gosto muito de ler, e por conta das minhas leituras, por conta dos meus estudos, eu me considero uma pessoa nerd. Mas, veja bem, não sou deficiente na interação social. O que isso significa? Eu me dou muito bem com as pessoas e onde eu chego, eu consigo me relacionar bem socialmente falando. Então, uma pessoa que seja nerd, embora ela seja extremamente inteligente, ela não é necessariamente deficiente na interação social, tá bom? Você pode ser uma pessoa nerd, se você, claro, tiver as características que nós estamos comentando aqui, tá? E pode ou não ter uma deficiência na interação social. Depende muito e muito de cada pessoa, de cada situação e por aí vai, tá bom? Depois desse comentário, então, que o professor de vocês aqui gosta muito de falar, né? Nós temos as perguntas. Número 1. Segundo o texto, o que caracteriza um nerd? Vamos lá, então, pensar? Vamos lá. Pensemos. Segundo o texto, o que caracteriza um nerd? Vamos lá. Na origem do termo eram... Vamos voltar aqui ao texto? Vamos ver. Por aqui nós temos, segundo o texto, o que caracteriza um nerd. Na origem do termo eram... Vamos ver. Aqui, ó. Funcionários do laboratório de tecnologia, os quais não dormiam para concluir mais rapidamente seus estudos. Ou você pode colocar de uma outra forma também, né? Eram funcionários de uma empresa de informática americana que não dormiam para terminar seus estudos. Tá? Nos anos 1960 eram... Vamos ver? Aqui, ó. Eram aqueles que eram considerados excepcionalmente inteligentes, deficientes na interação social, à margem das regras impostas pela sociedade, tá? Atualmente, nerd é o termo usado para denominar pessoas que têm gostos mais exclusivistas. Muito fácil, né? Esse exercício ele foi muito tranquilo. Vamos procurar algo mais difícil. Vamos para a próxima página, então. Aí nós temos aqui o seguinte, uma segunda pergunta. Você compraria ou compra uma revista chamada Mundo Nerd? Justifique sua resposta. Eu compraria. E a minha justificativa é pelo fato do conteúdo chamar a minha atenção, tá? Enquanto eu ser consumidor de cultura geek. Para que uma publicação atinja o público-alvo, é preciso que utilize o vocabulário peculiar aos sujeitos-alvo. Leia a capa de Mundo Nerd e responda: esta revista chama a sua atenção? E aqui nós temos algo mais pessoal, não é verdade? Tanto a pergunta de número 2 é pessoal, quanto a pergunta de número 3. E você vai olhar para a capa e vai ver o que chama a sua atenção aqui e você vai colocar aqui, tá bom? Pode pedir ajuda dos pais, pode pedir ajuda de um adulto, de quem estiver disponível aí para ajudar você, tá bom? Ou você sozinho pode realizar também. Número 4. A revista Mundo Nerd anuncia no subtítulo que irá tratar de heróis da cultura pop 1, tá? O que significa o número 1 nesse contexto? Vamos lá então, vamos pensar. Onde que está o número 1? Bem aqui, ó. Histórias da cultura pop 1. Lembra que eu falei que eu estudo o conteúdo? Pois é, eu respondo também as questões. A resposta que eu proponho para vocês é a seguinte. Provavelmente serão publicadas outras edições de heróis da cultura pop. Essa edição é a edição de número 1. Como curiosidade, completam a coleção Heróis da Cultura Pop, o número 2, Licença para Matar, com ênfase no universo de James Bond, tá? Isso tudo eu tirei daqui, tá bom?
E o número 3, sagas espaciais, que traz os clássicos personagens do Star Wars. Tá bom? Tudo eu tirei daqui, não tirei nada da minha cabecinha não, tá bom? É claro, você vai escrever a mesma resposta que a minha? Não, né? Você vai, a partir da resposta que eu dei, você vai olhar para a capa e vai pensar no que você pode colocar aqui, tá bom? A pergunta da letra B, vou deixar que você pense o que são heróis da cultura pop. Da letra C, eu vou deixar que você pense. Da letra D também, tá bom? Algo bem tranquilo. Né? Olha só, o que são heróis da cultura pop? Na capa da revista Mundo Nerd são mencionados alguns veículos de comunicação. Quais? É fácil. Vou dar só um aqui. Por aqui tem. Deixa eu ver. Tem o gibi, mas o gibi não é 100% um canal de veiculação, mas revista, tá? É um canal de veiculação, você vai por aqui. Eu te dei um, você vai atrás dos outros, tá? Quais heróis da cultura pop são citados ou mostrados na capa da revista Mundo Nerd? Indiana Jones, né? E por aí vai. Vamos continuar. Página de número 27. Quinta, uma das chamadas secundárias da revista Mundo Nerd cita um diretor de cinema. Quem é esse diretor, hein? Quem é? É fácil. Se você retornar lá, você vai encontrar que é o Steven Spielberg. Opa, Steven Spielberg. Esse é o nome. É um trava-língua, não é verdade? Ele que é o diretor. Que personagem desse diretor é citado na capa? O Indiana Jones. Muito tranquilo, né? E temos aqui uma pesquisa para você fazer. A letra C eu vou deixar que você realize. A letra D, tá bom? Porque você é a protagonista desse processo de aprendizagem. Então você tem que pensar também, tá bom? Vamos lá para as práticas de reflexão sobre a língua. É a parte da qual eu mais gosto. Eu vou dizer por quê, porque envolve gramática. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês perceberam. Eu sou uma pessoa 100% gramatiqueira, tá bom? Eu sou muito gramatiqueiro. Adoro gramática. Vamos lá. A palavra como tem diversas funções sintáticas e semânticas. Nas capas de revista, costuma ser utilizada como advérbio interrogativo de modo, sem uso do ponto de interrogação, equivalendo a de que modo, de que forma. Observe o exemplo. Como a literatura de aventura conquista cada vez mais leitores. A literatura de aventura conquista cada vez mais leitores de diversas formas. Vocês entenderam o que tem aqui? Na verdade, a questão que está sendo colocada aqui é a palavra como, tá? Que é um advérbio de modo. Só para você lembrar, eu tenho certeza absoluta de que a sua professora de língua portuguesa comentou. O que é um advérbio? É uma classe de palavra. Nós temos 10 classes de palavras em língua portuguesa. Artigo, substantivo, numeral, verbo, pronome, tá? Preposição, advérbio, por aí vai. Mas então, o que o advérbio faz? O advérbio ele pode indicar circunstâncias ou acrescentar informações também. Vamos aos exemplos. Se eu digo hoje, não comi. Nós temos o hoje, que é um advérbio que indica uma circunstância de tempo. E nós temos o não, que é um advérbio que indica a circunstância de negação. Tá bom? Então, partindo desta linha de raciocínio, nós temos o como. Só que o como, ele não é exclusivamente um advérbio. Ele pode ser um advérbio a depender da forma como ele aparece em uma frase. Tá bom? E aí é preciso prestar muita atenção nesta situação. É preciso muito detalhe, na verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês são alunos maravilhosos, vocês vão ficar atentos em relação a isso. Tá? Lembrando, o como ele pode ser um advérbio interrogativo de modo. Ah, professor, tem como você dar um outro exemplo de um advérbio de modo? Posso, com certeza. A tartaruga anda devagar. A tartaruga anda como? Devagar. Então, devagar é um modo como a tartaruga anda. E aqui o como, ele vai ter essa mesma ideia.
tanto sintática quanto semântica. Se você ouvir falar em semântica, significa significado, tá? Significa significado, olha o pleonasmo, tem a ver com significado, tá? Então, vejamos. Você pode atribuir uma relação do como para descobrir se ele é um advérbio interrogativo de modo, partindo da ideia de que ele possa significar de modo que ou de que forma, tá bom? Vamos ver então o que diz aqui a nossa questão de número 6, para nós pensarmos como que isso acontece de uma maneira mais prática. Vamos lá. 6. Marque as alternativas corretas. Com a frase: como o garoto nerd revolucionou o cinema. A revista Mundo Nerd, letra A, sinaliza para o leitor que a revista contará os recursos utilizados pelo cineasta Steven Spielberg para transformar a arte cinematográfica. Opa, vamos pensar. Como o garoto nerd revolucionou o cinema. A revista Mundo Nerd sinaliza para o leitor que a revista contará os recursos utilizados pelo cineasta Steven Spielberg para transformar a arte cinematográfica. Vamos lá, pensem sobre isso. B. Lembrando, turma, que aqui a questão pede marque as alternativas corretas. Então, é mais de uma, tá? B. Orienta o leitor para formas de assistir aos filmes produzidos por Spielberg. Não tem como. Não há nenhuma orientação para o leitor das formas de assistir aos filmes. Não há isso, tá? C. Cria no leitor a expectativa de conhecer as estratégias utilizadas pelo cineasta Spielberg para mudar o jeito de fazer cinema. Sim, tá? A letra C está correta, a letra A também está correta, tá? 7. Reescreva as chamadas secundárias a seguir, introduzindo o advérbio interrogativo como, tão comum nas capas de revista. Faça as alterações necessárias e não use o ponto de interrogação. Vamos lá. Aqui é um desafio, né? Mas vamos lá. Vamos juntos. A. Princesa Guerreira. A história de Xena, a heroína que virou um ícone na TV. Como que você vai transcrever? Preste bem atenção nisso, tá? Se cair uma questão dessa na avaliação e você acertar, você já chega comigo e fala: olha, professor, graças à sua dica, hein? Brincadeira. Mas vamos lá. Você vai colocar o seguinte, preste atenção. Nós temos que utilizar o como e não podemos utilizar o ponto de interrogação. Nós temos que fazer uma adaptação na frase também. Então, você vai colocar o seguinte: como a princesa guerreira, tá? E heroína Xena virou um ícone na TV, tá? Não precisa colocar ponto de interrogação no final. Ok? B. Marte. A descoberta de água salgada no planeta vermelho ajudará a salvar os mares na Terra? É fácil, nós temos que começar com como, né? Então, você vai colocar: como a descoberta de água salgada no planeta vermelho ajudará a salvar os mares na Terra? Sem interrogação. C. SOS Mar. Na verdade, aqui você não vai utilizar SOS Mar, você vai utilizar lixo, contaminação, tarará, destruição. Como eu já te ajudei na letra A e te ajudei na letra B, eu vou deixar a letra C, então, para você fazer, tá? Para não fazer tudo, deixar você aí sem praticar, né? Você tem que colocar a mão na massa, né? Maravilha, então. E aí chegamos, então, na produção de texto, a última pergunta da produção 7, tá? Vamos ver, então, o que diz essa produção. Escolha um dos heróis citados na capa da revista Mundo Nerd e elabore uma capa. Um dos heróis citados na capa, tá? Então, você vai retornar lá a capa para ver qual pode ser o herói citado lá que você vai utilizar. E elabore uma capa em que esse personagem seja a matéria e a ilustração principal. Use desenhos, colagens, fotos, cenas em que ele aparece. Escreva também uma manchete e um lead. O lead é isso aqui, tá? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Opa, perdão. Bastidores, influência, muitas curiosidades sobre a trajetória de Indiana Jones.
É como se fosse um subtítulo, mas eu não vou colocar como subtítulo, tá? Vou colocar como lead mesmo, tá? É algo que eu vou comentar com vocês em outra oportunidade. Então, você vai fazer exatamente isso. Use o espaço a seguir para fazer seu projeto. Aqui você vai fazer um rascunho, tá bom? Depois do seu rascunho feito, você vai passar para onde? Lá para o formulário. Aqui vem a proposta 8. Você vai passar para o formulário. Deixa eu ver. Tenho que passar aqui para mostrar para vocês. Produção de texto 5, autoavaliação, produção 6. Aqui. Capa da revista Mundo Nerd. Aqui vem o seu texto definitivo. Professor, vale nota? Com toda certeza desse mundo, tá? Mas vai valer nota a partir do texto definitivo. Seu rascunho não vai valer nota. Vale a nota do livro, naturalmente, mas é aqui que o bicho vai pegar. Como esse bimestre nós não vamos ter trabalho de produção textual, vou repetir. Esse bimestre nós não vamos ter, esse primeiro bimestre, nós não vamos ter trabalho de produção textual. Então, professor, como é que o senhor vai fazer para lançar minha nota? Vou pegar todos os seus formulários, que tem produção 1, produção 2, produção de texto 3, até a 8ª produção. Essas produções, nesses formulários, contarão como se fosse a nota do trabalho de vocês. Vai ter uma nota só para a produção textual? Não. Essa nota ela vai ser entregue para a disciplina de língua portuguesa, para a professora de língua portuguesa, e aí nós vamos ter uma nota só. Porque produção textual é uma complementação da disciplina de língua portuguesa, tá? Então, não tem como a gente fazer essa separação. É uma complementação mesmo. Ok? Perfeito, então. Mas como vocês são excelentes alunos, eu tenho percebido produções magníficas, tá? Tenho gostado bastante da turma do 6º ano, em decorrência das produções textuais. Eu vejo o desempenho de vocês, a criatividade de vocês. Não achem que eu não esteja observando. Observo tudo. Tudo que vocês me mandam, tudo que vocês perguntam, tudo que vocês questionam, quando vocês participam, quando vocês fazem isso ou aquilo, eu sei de tudo, tá bom? Então, vocês podem imprimir, vocês podem fazer no computador, imprimir, vocês podem fazer manual também, podem usar o CorelDRAW, podem usar o Microsoft Publisher para fazer a capa da revista de vocês. Fiquem à vontade. O que eu vou avaliar é a produção de você, para ver se você entendeu o que foi solicitado e principalmente a sua ficha de autoavaliação, tá bom? Essa ficha, para mim, ela é de suma importância. Ok, turma? Perfeito, então. Nossa aula já está nos minutos finais. Eu vou aproveitar para dizer uma outra situação. Se você quiser adiantar, eu falei isso na nossa aula, né? Mas eu vou repetir. Se você quiser adiantar a proposta de número 8, você pode adiantar. Só para você ter ideia, a proposta de número 8 é um e-mail, tá bom? E como vocês já têm familiaridade, vai ser mais tranquilo aqui. Se você não quiser adiantar, quiser fazer no tempo mesmo de produção textual, não tem problema, tá? Eu só estou deixando este comunicado porque, como nós já estamos encerrando o livro, como as propostas seguem uma linha de raciocínio, não haverá problema para que você faça a sua proposta de número 8, ok? Que é do e-mail. Bem tranquilo, bem fácil. Se você tiver um tempinho livre, pode adiantar, não tem problema nenhum, certo? Beleza, então. Finalizamos a proposta de número 7, consequentemente a produção de texto número 7. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. O nosso conteúdo do primeiro bimestre ele já está quase encerrando, ele está 95% encerrado, tá? Porque quando chegarmos à proposta 8 vai ser 100% encerrado. E aí vocês terão, então,
as avaliações que virão logo após, né? Eu acredito que vocês vão se dar super bem nessas avaliações, tanto no de arte quanto de língua portuguesa, quanto nas outras avaliações, tá bom? Dúvidas a respeito da nossa disciplina, me procurem no privado, certo? Finalizarei então a nossa aula por aqui. Aguardarei vocês todos na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e bons estudos, tá bom, turma? Tchau, tchau, viu?